Você sabe qual é o segredo de uma vida cristã vitoriosa, frutífera, focada na missão? Quero convidar a você a refletir comigo na igreja lá em seus primeiros anos, após o Senhor Jesus ter fundado ela e confiado aos seus discípulos. Sabe, a gente percebe que ela teve um crescimento muito grande e espontâneo, porém eficaz. Quando lemos ali a partir do livro de Atos e os outros livros que mencionam a igreja em seus primeiros anos, a gente percebe como realmente foi eficaz o seu crescimento, o seu desenvolvimento, tanto que até hoje nós temos aqui o cristianismo como a maior religião que o mundo conhece. A pergunta é como isso foi possível, sabendo que os homens aos quais o Senhor Jesus confiou a igreja eram homens que aparentemente não havia nada de especial na sua vida, homens comuns e simples, homens que não tinham grande conhecimento em oratória, marketing ou gestão de pessoas, muito pelo contrário, muitas vezes eram homens iletrados e incultos, desde pecadores a pessoas rejeitadas pela sociedade como cobradores de impostos. Mas mesmo assim, foram homens que viveram de uma forma extraordinária a ponto de impactar a vida das pessoas e transformar o mundo como conhecemos. Sabe, a igreja cresceu muito em seus primeiros anos. A gente encontra relatos na Bíblia de milhares de pessoas sendo batizadas, aceitando a Jesus em uma única reunião. Como isso foi possível? Essa é a pergunta. Qual foi o segredo que eles encontraram para viver uma vida tão espontânea, porém eficaz e contagiosa? Outra pergunta é como eles conseguiram realmente fazer isso, sendo que eram 12 o número dos discípulos mais próximos de Jesus? Como eles tiveram tanto êxito na missão? E como que eles levaram a vida que viveram, sendo que alguns estavam até mesmo prontos a morrer por esta causa? E muitos deles se cumpriram isso em sua vida, passando pela dura prova de perseguição, até mesmo a pena de morte. Se você deseja saber tudo isso, eu espero que você continue aqui conosco neste vídeo e que Deus possa lhe abençoar, porque nós vamos falar hoje sobre discipulado e como ele afeta e transforma a nossa vida e os passos do discipulado para aplicarmos também a nossa vida. Então, fique comigo aí. Muito bem, pessoal, então vamos ao rumo de saber como o discipulado transforma, afeta e molda a nossa vida e também como aplicarmos e desenvolvermos esse discipulado em nossa vida. Sabe, a palavra discípulo significa aluno, aprendiz ou aquele que está apto a aprender ensinamentos. Então veja que uma pessoa que deseja ser discípulo de Jesus é uma pessoa que precisa estar sempre prontos a aprender dele, aprender do nosso Senhor Jesus. Ou seja, para iniciar nessa caminhada de discipulado, nós não podemos ser orgulhosos e pensar que sabemos já de tudo e não precisamos de ajuda. Muito pelo contrário, a palavra discípulo significa aprendiz, ou seja, eu e você somos aprendiz do Senhor Jesus. Mas qual é o primeiro passo do discipulado? Então, neste primeiro passo do discipulado, quero convidar a você para lermos um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 34. Esse é o texto base para esse primeiro passo do discipulado. E aqui diz o seguinte: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amigos, o primeiro passo do discipulado é: seja submisso a Jesus e siga-o. A gente percebe aqui que Jesus inicia já falando que se alguém quer segui-lo, quer ser discípulo dele, precisa negar a si mesmo. Ou seja, discipulado é ser como Jesus, aprender de Jesus. Então precisamos muitas vezes abandonar os nossos desejos ou as nossas próprias ideias, mas sim aprender o que Jesus tem a nos ensinar. E o fato de tomar a nossa cruz significa a submissão.
Da mesma maneira que a morte na cruz era uma das piores mortes, né, naquela época, no tempo de Jesus, e o fato de tomar a cruz tornava aquela morte algo mais vergonhoso, né, no qual o condenado levava a cruz até o lugar. Então demonstrava que esse ato, né, de carregar a cruz, demonstrava submissão, né, ao jugo romano, ao poder romano da época. Então o fato de Jesus falar tomar a sua cruz é ser submisso, realmente se colocar à disposição dele e aprender dele. Então veja, seja submisso a Jesus e sigam. Esse é o primeiro passo do discipulado, né? Tudo inicia quando nós desejamos de todo o coração a seguir a Jesus. Vamos ao segundo? E o segundo passo do discipulado é: permaneça firme na palavra, seja perseverante na palavra. Quero ler com você também o texto, agora no Evangelho de João, no capítulo 8, e vamos ler o verso 31 e 32. Olha o que diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Amigos, não há como a gente ser discípulo de Jesus se a gente não ter o interesse, o desejo realmente de conhecer o que ele tem a nos dizer em sua palavra. E também não somente conhecer, mas permanecer, ou seja, estando diariamente em contato com a palavra dele. Isso é necessário, precisamos realmente permanecer na palavra. Não há como eu saber qual é a vontade de Deus para a minha vida se eu não conheço o que ele falou. Não é mesmo? Então, marque aí em algum caderno, na sua agendinha, não sei, mas este é o segundo passo. Permaneça na palavra do Senhor Jesus. Então, vamos ao terceiro passo. Então, o terceiro passo é: ame como o Senhor Jesus amou. Talvez seja esse um dos mais difíceis. Mas veja o que ele declara aqui na palavra, também no Evangelho de João, no capítulo 13, e vamos ler o verso 35. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, ele deixa como uma característica de um discípulo dele, uma pessoa que ama. Então não podemos realmente, seguir uma vida de discipulado, desenvolvendo o discipulado em nossa vida, querendo ter êxito na missão, se a gente não amar realmente as pessoas às quais a gente vai levar a palavra. Ou as pessoas que estão participando conosco, deste ministério. Precisamos realmente amar. Amar como o Senhor Jesus amou, um amor incondicional, um amor sem interesse, um amor que saiba perdoar, saiba recomeçar. Esse então é o nosso terceiro passo, amar como o Senhor Jesus amou. Então vamos ao quarto passo e último também. Muito bem, amigos, chegamos então ao nosso quarto e último passo. E eu quero convidar a você agora para lermos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Amigos, então aqui encontramos o nosso quarto passo, ou seja, também aquele que resume os outros. Precisamos viver como Jesus. Ele mesmo declara que um discípulo não está acima do seu mestre, porém aquele que for bem instruído será como seu mestre. Se nós somos discípulos verdadeiramente de Jesus, vamos desejar e querer ser igual a ele. E precisamos ser, para que o discipulado possa ir se cumprindo em nossa vida. Porém, este quarto passo, este último passo aqui que estamos vendo, é um passo que não tem fim, ou seja, para uma vida toda. Toda a nossa vida nós vamos passar buscando ser como Jesus. E a cada dia vamos se parecer mais com Ele se continuarmos firmes nestes passos, no discipulado e na Sua palavra. Amigos, eu espero que você possa ter o seu desejo despertado através do que vimos aqui hoje. Sem dúvida, se nós conseguirmos e termos o desejo de buscar a cada dia mais o discipulado em nossa vida, vamos fazer coisas grandiosas como também os seus seguidores, os discípulos e a igreja primitiva fez.
O próprio Senhor Jesus disse que aquele que crer nele fará também as obras que ele fez e até mesmo maiores fará. Espero que você aceite o discipulado em sua vida e que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Amém.